Olá, o meu nome é Tamires Laís, eu sou acadêmica do primeiro ano do curso de Direito, eu faço parte do programa de iniciação científica. O meu professor orientador desse trabalho é o professor doutor Albino Gabriel Turbay Júnior, e o tema dele é a petição inicial e a causa de pedir como delimitação dos fatos a serem julgados. Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho. O que é a petição inicial? A petição inicial é o documento utilizado na abertura dos processos judiciais. Então, assim, você precisa entrar com uma ação, você precisa dar início a uma disputa jurídica. Essa disputa, ela parte da apresentação da petição. E, ok, o que tem na petição? Por que ela é tão importante? Ela é importante porque nela estão contidas todas as informações que serão de extrema relevância para o desenvolvimento da disputa. Então, nela estão contidos vários itens como o juízo ao qual é dirigida, os nomes do autor e da pessoa que o autor tem intenção de processar, fatos e fundamentos jurídicos do pedido, e dentro disso está a causa de pedir, que são os fatos e fundamentos jurídicos, o pedido e suas especificações, o valor da causa, que tem a ver com a parte monetária, a intenção de conciliação ou não, as provas com as quais ele pretende demonstrar a veracidade. No artigo 319 do Código de Processo Civil estão os requisitos. Então, estão aquelas coisas que não podem faltar na proposição da petição. Outras coisas contidas nela são a causa de pedir, que, como eu disse no slide anterior, que é uma das partes mais importantes, por ser os fatos e fundamentos jurídicos. Então, o que acontece, como foi esse direito violado e como o uso da lei pode ajudar na resolução desse problema. O direito de ação, que é quando ocorre a violação do direito e surge, então, a possibilidade de a pessoa processar ou não usando o sistema judiciário. E a ação e a demanda, sendo a ação o pedido feito através da petição, porque a petição nada mais é do que um pedido de abertura de processo, e a demanda é o processo judicial em si. Então, após a ação, após o pedido, ocorre o processo judicial, que é a demanda. Além dos requisitos, o pedido ele também precisa ser certo e determinado. O que significa o pedido ser certo? O artigo 322 do Código de Processo Civil diz que no pedido devem compreender juros legais, correção monetária, até os honorários advocatícios. Então, ele precisa ser bem específico quanto a tudo, inclusive a parte monetária. Ele precisa ser também determinado, que segundo o artigo 324 também do Código de Processo Civil, ele, de forma geral, não pode ser genérico, a menos que sejam casos específicos. Por exemplo, em ação universal, onde não der para individuar bem demandado, ou quando não for possível determinar a consequência do ato ou do fato. Então, quando ainda não estão presentes as consequências ou o dano causado, ele pode ser genérico. Agora, em caso de pedido alternativo, como previsto pelo artigo 325 também do Código de Processo Civil, o pedido alternativo ele acontece quando o devedor pode cumprir a prestação de mais de um modo. Então, isso depende muito da natureza da obrigação. Pode ocorrer também o indeferimento da petição. Ocorre o indeferimento da petição quando? Vamos partir do que é indeferimento. O indeferimento ele é quando a petição ela não pode ser levada para frente ou ela acaba não tendo validade judicial. O artigo 330, ele diz que tal indeferimento ocorre quando ela for inepta, então, quando faltam dados, quando faltam alguns dos requisitos na hora de apresentar, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, então, quando não tiver fundamento legal, ou quando não forem atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. Que fala um pouquinho de não preencher os requisitos. E o juiz ele precisa indeferir de qualquer forma. As informações apresentadas no trabalho têm base no Código de Processo Civil. Eu queria agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho e por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigada.